Eu sou Romário Bendia, pastor presbiteriano desde 1999. Sou do Espírito Santo, da cidade de Iuna, onde cresceu minha esposa, embora ela seja mineira, com muito orgulho. Eu sempre gosto de falar que é Tudo mineira. bem? Sara, vem aqui, Sara. Sara é nossa Tudo bem. filha, fez 18 anos semana passada, também mineira. E estamos aqui em Angola desde 2015, graças a Deus, né? Depois de um tempo longo de preparo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, né? Graças a Deus estamos aqui servindo na cidade do Lubango, segunda maior cidade de Angola, no sul do país. Há quanto tempo vocês estão aí no Bangu? Completando agora 5 anos. Já vamos começar o 5 anos. sexto ano agora, né? Pastor, você pode chegar um pouquinho mais assim para o lado, para não cortar o seu rosto. Isso, assim tá ótimo. Ah, então tá bom. Eu estava querendo chegar mais pro lado para ver as letrinhas. Não sou cruzeirense. Isso, Tô tá no meio, ótimo. então. Pastor, a gente também sempre conversa essa conversa de vocês falando também um pouco da trajetória missionária de vocês até chegar aí em Angola. Então, se vocês puderem resumir um pouquinho o chamado e o preparo, o ministério de vocês até Angola. Muito bem. Acho que eu vou passar então para a Júlia começar falando um pouco dessa questão de preparo, porque o dela envolveu um pouco mais de ansiedade e também assim a questão de conselhos que ela recebeu na área de preparo. Então a Júlia fala um pouco, depois eu falo em outras partes também. Tá joia, então. Júlia, chega aqui para conversar com o pessoal. Que bom ter você aqui também com a gente participando dessa live. Tá, obrigada, Isabel. Então, o nosso preparo foi um preparo longo. Eu vou tentar resumir aqui, mas a coisa foi longa, assim. Quando eu tive o chamado missionário, eu achava assim que eu tinha que ir amanhã. As pessoas estão morrendo, não ouviram falar de Jesus, o que é que eu estou fazendo aqui? Vou ficar estudando para ficar perdendo tempo, né? Então eu era realmente muito ansiosa nessa questão e eu queria que partir logo para o campo missionário. E os pastores falavam, não, você tem que preparar. Eu falava, mas cara não tem visão missionária, por isso que ele está mandando ficar preparando, né? E eu só caí na real mesmo, só acreditei nessa questão de preparo quando eu fui numa coisa que a PMT promoveu, e aí estava o Ronaldo Lidório, o pastor Azor na época, né? Presbítero Azor. Então, eles falaram muito sobre a questão de preparo, do tanto de missionário que vai não preparado e volta. E aí foi que eu caiu a ficha, porque aí eu ouvi o missionário falar, né? Porque quando o pastor falava, eu achava que era porque ele não tinha visão missionária. Então, aí fui fazer, conversamos com o pastor Agripino deu as orientações de preparo, né? Então, fui fazer enfermagem, fiz enfermagem na UFMG. Quando eu estava terminando a enfermagem, eu falei, agora nós vamos para o campo missionário. Aí uma missionária muito amiga nossa, uma pessoa que a gente admira demais, falou para gente, falou para mim, não, você não pode ir recém-formada porque você vai se estranhar com a sua profissão e vai achar que o problema é o campo missionário. Aí fui fazer residência, depois fui trabalhar. Então eu trabalhava na FEMIG, eu era concursada na FEMIG em Minas Gerais e pedi exoneração para vir para Angola. Então foi um preparo longo assim nessa questão de preparo da área de saúde, né? Eu fiz enfermagem. Mas tudo assim, Deus foi mostrando aos pouquinhos. Ele não falou assim, você vai levar 20 anos para se preparar, não, sabe? Se ele tivesse falado, eu tinha desistido. Porque realmente eu tinha muito problema com ansiedade, assim. Eu ia falar, não, Deus, é muito tempo, o Senhor manda outra pessoa que eu não vou dar conta. Mas Deus, na paciência, na sabedoria dele, né? Ele foi, agora faz isso. Aí mandava alguém que aconselhava, agora faz aquilo, né? E hoje que a gente está aqui, eu entendo, assim, que cada uma dessas coisas foi importante, sabe? Porque se a gente tivesse realmente vindo antes, sem preparo, a gente tinha se frustrado e talvez já tivesse até voltado, sabe? Porque a gente entende que o projeto de Deus, ele tem uma urgência, mas é uma urgência inteligente. A urgência de Deus não é a mesma da nossa, né? Hoje eu entendo isso, né? É Então verdade. foi A isso. gente tem Agora, falado bastante aqui isso nas lives, sobre o preparo e o quanto isso é importante para o missionário e para o trabalho que ele vai realizar no campo. isso. E o Romário foi fazer, fez o seminário, né? Depois fez o mestrado no SEM, mestrado em missiologia, e também tem sido muito útil aqui na área que ele trabalha, que é a área de preparação de obreiros, que depois ele vai falar mais sobre isso também, né? Então, sobre o preparo é isso, tá? Teve gente aí de Minas Gerais que perguntou se eu sou cruzeirense. Não sou. Eu também sou Atleticano. de Minas e também não torço para time mineiro.
Isabela, a Júlia esqueceu de falar que a especialização dela na área de enfermagem é em saúde da criança, Eu fiz residência. a residência, né? E isso é muito importante para o contexto angolano, né? Foi muito bom mesmo, porque um dos grandes problemas de Angola é a alta taxa de mortalidade materna infantil. E a Júlia tem podido atuar assim, na área de saúde, ela vai falar um pouco mais sobre isso, de forma muito importante nessa questão da saúde da criança. E isso é uma necessidade bem específica aí de Angola. Sim, sem dúvida. E falando até isso, eu queria que você contasse um pouco sobre as características da Angola, como é o país, como são o povo angolano, para as pessoas aqui de casa também conhecerem a realidade do país. Muito bem. Bom, para simplificar para o brasileiro, a gente precisa dizer que Angola está logo do outro lado do mar, né? Então, basta dar uma empolgada boa quando você for à praia, vir em linha reta que você chega aqui onde a gente está. Né? Angola é um país, assim, com a história parecida com a do Brasil em alguns aspectos, né? Foi colônia portuguesa, aí desde o fim do século XV, né? E, assim, teve um período de guerra pela independência de Portugal a partir de 1961. E isso gerou assim, uma coisa muito marcante na vida do povo, né? Uma guerra muito violenta, de 61 até 75, para se libertar de Portugal. Com a Revolução dos Cravos em Portugal, o governo lá mudou, então eles já entraram em acordo, vamos conceder a independência para Angola, em 1975. Só que os partidos que lutaram pela independência, os partidos angolanos, no dia de passar a soberania de Angola para os próprios angolanos, eles entraram em guerra. Então, de 75 até 2002, Angola sofreu com a guerra civil. E isso gerou muitos, mas muitos problemas para Angola. Problemas seríssimos. Né? Alguém já disse que a riqueza de Angola foi a sua miséria. Porque Angola era rico em petróleo e diamante, e é mesmo ainda, tem muito, né? E isso financiou a guerra, além de outras superpotências mundiais também, né? Estados Unidos, União Soviética, na época. Foi uma guerra poderosa. Encheram o solo angolano de minas terrestres. E alguém já disse que no auge da guerra havia uma mina para cada habitante de Angola. Então, até hoje, a gente conhece pessoas, jovens ainda, que perderam filhos vítimas de minas. Né? Isso vai marcando a vida do povo. Né? Mas, assim, o país é um país de uma extensão geográfica razoável, né? Tamanho de Minas Gerais, o Pará, eu acho. E uma população de 26 milhões de habitantes. Né? A cidade do Lubango, onde estamos, é uma cidade muito grande, tem 1,5 milhão de habitantes. A língua predominante em Angola, que foi imposta pelo governo português, é a mesma língua portuguesa, mas em Angola fala-se mais de 40 línguas. E não é como no Brasil, tem tantas outras línguas, mas quase ninguém sabe quem fala o quê. Aqui a gente encontra toda hora alguém falando outra língua. Eles estão falando em português, já muda para um bundo, muda para um nhaneca, chokwe, né? E assim as pessoas falam mesmo várias línguas em Angola, as línguas nacionais. E é um país dessa diversidade etnolinguística exorbitante. Os próprios moradores da região onde estamos têm muitas diferenças com moradores de outras regiões de Angola. Então, quando a gente fala de contextualização missionária, por exemplo, é o lugar onde a gente vê na prática isso sendo exercido. Os próprios angolanos, às vezes, se assustam com costumes de outras regiões, tanto que na escola onde eu dou aula, o estágio transcultural é feito em regiões onde os estudantes nunca foram, né? Para que eles realmente tenham esse contato com a diversidade do país. Então, assim, sobre Angola e a cultura é um pouco disso. A Júlia vai falar um pouquinho, então, também, como é, assim, na prática, o povo angolano, né? O que a gente acha das pessoas daqui. Isabela tem uma pergunta. Quiser falar algo, Isabela, pode perguntar também. Tá bom. Então, a gente está muito feliz aqui. Graças a Deus, o povo angolano é um povo muito acolhedor. A gente se sente acolhido aqui, sabe? A gente respeita muito o povo angolano, a gente também se sente muito respeitado aqui. É um povo muito alegre, apesar de toda essa história que o Romário contou, essa história de guerra, e ainda tem muita luta, as pessoas estão, muita luta, principalmente agora durante a pandemia, a gente vê a situação financeira, né? Como no Brasil também, a gente sabe que as pessoas estão passando por um momento muito complicado, aqui também, e mesmo assim, a gente vê as pessoas alegres, as pessoas esperançosas, apesar de estarem assustadas agora com o Covid,
Mas Uhum. a gente vê histórias de países que passaram por guerra e as pessoas falam assim, ah, lá o povo é assim, assim. Aqui a gente vê um povo muito alegre, simpático, sabe? E a gente se sente acolhido aqui. Agora, algumas diferenças, assim, o tempo do angolano é diferente do nosso, né? Eles não têm muita pressa. Você marca alguma coisa assim, lá pelas 18, lá pelas 14, e aí você espera, né? Então, essa Uhum. questão, assim, às vezes a gente tem que aprender a ser menos estressado e ele tem que aprender a ser mais pontual, sabe? Então, às vezes a gente tem essas dificuldades, assim, mas são coisas pequenas, né? Não tem nada, nenhum atrito, não tem nenhuma perseguição religiosa, né? Sei que as pessoas no Brasil, já vi aqui no Instagram que tem várias pessoas perguntando sobre a questão do Universal, isso é uma questão pontual, é só da Universal mesmo, né? É uma questão que a gente não está envolvido. Os outros brasileiros aqui não têm tido problema com isso, né? Então é uma questão, eu já aproveito para responder as pessoas que estão perguntando sobre isso, é uma questão pontual mesmo, né? A gente não se envolve com isso e aí também não é muito aqui na nossa região, é mais na capital, lá em Luanda, né? Mas Uhum. graças a Deus a gente está muito tranquilo aqui. E se vocês também puderem contar um pouquinho sobre como está a realidade da igreja aí na Angola, né? Quais são como que a cultura interfere na religião, qual é a religião predominante, como está o crescimento da igreja aí na Angola também. Muito bem. A cultura exerce uma fortíssima influência na religião, sem dúvida, né? Angola e Moçambique são considerados os dois países onde se experimenta o maior sincretismo. O sincretismo, a gente sabe, é essa mistura de fé cristã, ensinos bíblicos, com aspectos tradicionais da religião. Então, tem muito assim da crença antiga, das tradições, né, angolanas misturada no meio da fé cristã. As pessoas vão fazendo ali aquele amálgama, né, aquela mistura, e às vezes isso complica muito. 70% da população angolana se declara cristã, mas é um cristianismo, assim, na sua maior parte, com essa questão sincrética mesmo. A igreja cresce muito em Angola, né? Como disse a Júlia, não experimenta perseguição no sentido de tolir o cristianismo, né? Existem regras assim que o governo tem lançado que são bem pesadas para a igreja, que a gente vai falar sobre isso ainda, um pouco da questão da regularização junto ao governo, né? Mas Isso. não é algo que se configure, por exemplo, uma perseguição. O que a gente tem percebido desse relacionamento religião e cultura é realmente esse temor que é bem cultural do angolano quanto à prática de feitiçaria. Muitas coisas aqui são realmente explicadas na base do feitiço, né? Se morre uma criança, você vai ter que investigar se o avô fez feitiço, se o primo, né? Então, isso gera na igreja também, né, uma grande necessidade de ensino bíblico, né? Há dois estudantes que escreveram trabalhos finais aqui no curso teológico abordando isso. Um é o Helder, que escreveu sobre a supremacia de Cristo na igreja angolana. E a preocupação dele é trazer a igreja a se considerar realmente protegida por Cristo, entregue a Cristo, submissa a Cristo, sem temor e esse receio tão grande de feitiços, né, na cultura. Uhum. E um outro irmão que escreveu também uma tese muito relevante para o contexto angolano é o Veríssimo Francisco, que escreveu sobre o povo mucubal e a prática que eles têm de exterminar os albinos, né? A gente sabe que o albinismo é uma questão da melanina, é biológico, Uhum. mas dentre o povo mucubal, que fica pertíssimo da gente aqui, essa semana mesmo estivemos com o povo mucubal, passando por lá, e eles têm uma crença de que isso é uma maldição, são espíritos malignos atuando dentro deles, né, na cultura, e os albinos são exterminados. Você não vê albinos entre os mucubal, né? Isso choca o próprio restante do povo angolano, né? Mas o Veríssimo também fez uma pesquisa e eu trabalhei também na banca de júri dele, né? E chorei quando eu li o trabalho dele algumas horas, porque realmente eram relatos muito tristes. Então você vê, é um grande desafio para o evangelho, né, tocar nessa parte da cultura e libertar, né, as pessoas dessas crenças que desconsideram a vida, né, matam, né, e isso é um desafio realmente muito grande que afeta demais a cultura. O que a gente tem percebido na prática é um grande receio dessa questão do mundo espiritual, né, afetando diretamente cada questão da vida. Uhum. É um desafio, né, para a igreja enorme. E
quais são os trabalhos assim de evangelização que a igreja que vocês estão plantando aí tem feito para alcançar o povo angolano? Especificamente quanto a nós, Isabela, a gente vai focar depois em 3 áreas que a gente apoia, né? A questão de evangelização está bem ligada com a nossa igreja presbiteriana. Nós apoiamos Uhum. um obreiro, que quando chegamos aqui, já era um pastor ordenado angolano, é o administrador da nossa escola teológica, pastor Evaristo, um irmão que tem fortíssimos dons pastorais e de ensino. Ele realmente é uma bênção. E nós apoiamos o trabalho da igreja, né? E ele tem sido, assim, também um grande evangelista. Então, temos, desde o início da nossa chegada, nos reunido nos lares, né, para começar um grupo. E o grupo começou aqui em casa e na casa dele, né, sempre revezávamos. Então, agora temos um local alugado, onde a igreja, né, se reúne, tem crescido. Os jovens são bastante evangelistas, a igreja cresce, né? E, assim, há uma boa resposta das pessoas, né, ao evangelho. E acho que um desafio à evangelização é realmente manter um discipulado consistente, né? Aquilo que o Uhum. Robert Coleman já falou naquele livro dele, né? Sobre não só levar o evangelho, mas investir realmente no método de Jesus, né? Que é o plano mestre de evangelismo, que é discipular pessoas, né? Exatamente Uhum. também tentando tirar essa questão do sincretismo. A minha área de atuação contribui muito para a evangelização nesse sentido, porque eu dou aulas para pessoas que são evangelistas, são mesmo, né? E eles vão atuar tanto em cidades como em zonas rurais, né? Nós estamos numa cidade, né? Nós não vamos para o mato, né? A gente está mesmo no ministério assim, atuando na área urbana, mas a Júlia, por Uhum. exemplo, na área de saúde, ela treina profissionais que vão para os rincões mesmo, para lugares muito distantes. E a minha atuação na área teológica também contribui muito, né? Porque Sim, forma os obreiros que vão atuar longe. Então, por mais que a gente não esteja assim tão evangelista, né, nas ruas, tal, vamos agora uma uhum. atividade evangelística, mas todas as pessoas com as quais a gente lida, né, estão muito engajadas em evangelismo. Sim, e é um trabalho muito excelente também de formação de liderança local, né? Porque isso é uma das coisas que a gente busca, de ter os nativos fazendo a própria igreja, né? Trabalhando na própria igreja. Exatamente, Isabela, porque quem conhece melhor a cultura, a língua, são eles mesmos, né? A gente dá esse apoio teológico, né? E a gente vai juntando, ajudando a refletir teologicamente, firmar biblicamente, que são bons estudiosos. A escola onde eu dou aula tem estudante de todas as províncias de Angola, todos os estados, né? Muitas denominações. Temos irmãos pentecostais, conservadores, todos muito dedicados. E é realmente importantíssimo, né, que eles sejam bem formados, para que, capacitados e conhecendo muito bem a cultura, possam eles mesmos plantar igrejas. Nosso interesse nunca foi ter uma igreja plantada por brasileiros aqui. Nós Uhum. apoiamos com muita alegria os obreiros angolanos. É uma alegria para nós poder apoiar em tudo que pudermos. E o senhor pode contar um pouquinho da história do nascimento da Igreja Presbiteriana Angolana e aí também já começar também a explicar um pouco essa questão da regulamentação e oficialização da igreja junto ao governo angolano? Sim, a igreja angolana existe há 30 anos, né? E nesse tempo ela teve a oportunidade de regularizar segundo as exigências do governo, mas perdeu a oportunidade em alguns momentos, né? Os líderes atuais falam isso. E eles têm tentado agora de novo, porque em outubro de 2019, setembro, outubro, o governo lançou um decreto exigindo que todas as igrejas que ainda não tivessem formalmente o seu reconhecimento entrassem com os documentos, né, para regularizarem. Há algumas exigências muito pesadas, que é, por exemplo, que a igreja tenha 62 mil membros. Isso é um número altíssimo, né? Se o governo não entender que há outros fatores em consideração, não vai, na verdade, reconhecer mais nenhuma igreja em Angola. Ninguém vai começar um Uhum. trabalho do zero e tendo plenas possibilidades de crescer para chegar a 62 mil e ser reconhecido. Algumas igrejas pequenas se juntaram a outras para tentar o reconhecimento, né? Fizeram plataformas, tal. E hoje é uma denominação. Mas a igreja presbiteriana é mesmo uma igreja presbiteriana. Tem lá um bom número de membros, mas não chega a esse número tão grande. Então, há um diálogo, há um trâmite, né, junto ao governo para essa regularização.
Mas com essa questão agora da pandemia, inclusive, prazos que foram dados, todos foram alongados, né? Então, atualmente está tudo muito parado em relação a processo de exigências do governo, né? O foco agora está em tomar os cuidados, isolamento, mas é uma questão pela qual temos orado, Isabel, que a igreja consiga avançar na questão da regularização. Porque a igreja presbiteriana, nós sabemos, é uma igreja séria, tanto no Brasil como em outras partes do mundo, uma igreja que realmente contribui para Angola, e nós queremos realmente assim ver a igreja, né, tendo todo o reconhecimento, podendo servir com dedicação aqui também, né? Mas é um processo ainda em andamento e, pelo jeito, vai demorar um pouco ainda uma resposta, e queira Deus uma resposta boa, positiva, né? Sim, a Igreja Presbiteriana aqui no Brasil fez uma campanha, né, em prol da Igreja Presbiteriana de Angola a respeito dessa regulamentação. Então, é uma forma também de explicar aqui para o pessoal que está ouvindo a continuação desse processo, né, e o quanto que Sim, temos lutado pela regularização da igreja aí em Angola. exatamente, essa questão, porque uma das exigências desse processo é reconhecer assinaturas em cartório, isso é caro, né? Então, tanto de assinatura que tem, tantas que forem, já gasta dinheiro, né? E uma das carências da Igreja Presbiteriana de Angola é mesmo finanças, né? As famílias não Sim, são famílias muito abastadas, então a igreja realmente precisa de apoio financeiro, né? E realmente foi nesse sentido aí. Mas também desconhecemos, né? Nós estamos no Lubango um pouco longe, né, de onde está a liderança nacional da igreja, que é em Luanda, né? Nós temos um presbitério grande geograficamente, que é o presbitério Centro-Sul de Angola, o pastor presidente do presbitério Antônio Ngula, que está aqui no Cunene, na província vizinha, e são irmãos muito dedicados, mas quem realmente assim sabe dos passos que estão sendo dados, né, são os irmãos da liderança da igreja presbiteriana lá na capital, né? E às vezes a gente não sabe muito bem em que passo estão, documentos, essas questões, né? Mas esperamos que tudo esteja sendo feito bem, Agora está tudo parado. né? Embora agora, nesse exato momento, tudo esteja realmente paralisado, né? certo. E eu queria que vocês falassem um pouco do projeto de vocês, que vocês têm realizado aí, as frentes de trabalho. Vocês já falaram um pouco sobre o treinamento de liderança, mas sei também que a Júlia trabalha ao seu lado aí no projeto dela também. Então, que vocês pudessem falar para o pessoal, para eles conhecerem o que vocês têm feito. Muito bem, vamos falar. Bom, graças a Deus, Isabela, a gente não veio naquela coisa assim, o que será que vamos fazer em Angola? Nós já tínhamos claramente, graças a Deus, um projeto bem definido. Eu cheguei aqui numa terça-feira, na sexta-feira já comecei a dar aulas. A Júlia começou na semana seguinte, na área de enfermagem, né? Então, aquilo que a gente veio fazer, ele só, digamos assim, avançou e tomou amplidão, né? Assim, ampliou mais. Mas realmente a gente não sabia, não tinha aquela coisa assim, o que será que a gente vai fazer lá? Sabíamos muito bem, era um projeto, graças a Deus, muito consistente. E ao longo desses 5 anos a gente não arredou o pé. Só colocou o pé em mais ambientes que a gente nem imaginava. Principalmente na área de saúde. A Júlia viveu coisas maravilhosas em relação ao avanço da atuação dela na área de saúde. Então, deixa eu falar rapidinho. A minha área de atuação é mesmo apoiar a plantação da igreja, né? Tem sempre procurado estar com os irmãos e dar aulas de teologia sistemática no STEL. Parece que os irmãos gostam que os presbiterianos deem aula de teologia sistemática, né? Normalmente são muito estudiosos. Então já tivemos missionários presbiterianos aqui no passado, pastor Erasmo, pastor Fernando Freitas. O pastor Erasmo está assistindo a gente. Pastor Erasmo está assistindo? Abraço, pastor Erasmo. Pastor Erasmo é um grande incentivador. Pastor Erasmo e pastor Fernando foram professores de teologia sistemática aqui no STEL também, e todos têm saudade deles, né? Então, quando eu cheguei, um tempo depois, eles também me deram aí as cadeiras de sistemática. E eu tenho dado, além de sistemática, alguma outra matéria, mas principalmente as 9 unidades da teologia sistemática. Então, já aí, depois de 5 anos de ensino, tem sido muito bom, né? Ver os jovens zelosos, né? Pelo ensino da teologia sistemática também, né? São bons. Outro dia eu vi uns pastores, um pastor amigo nosso, né? Pregando na igreja dele, usando mesmo a sistemática, né? E eu fiquei maravilhado, né? Com a forma como eles reproduzem bem, né? Aquilo que eles aprendem, né? E colocam no coração. Júlia vai falar um pouquinho, então, sobre o nosso projeto atual,
né, que é realmente três áreas. Ensino teológico para formar obreiros angolanos, de todas as denominações, há seminaristas presbiterianos aqui, mas há de muitas outras igrejas também. Formação de profissionais de saúde, que ela vai falar, e também, né, o nosso apoio à plantação da IPA. Deixa a Júlia, então, falar um pouco agora sobre a atuação dela, então, na área de saúde. Na área da saúde. Uhum. Então, eu sou enfermeira, fiz residência em saúde da criança e desde que eu cheguei aqui eu comecei a dar aula no SPEL, que é uma faculdade que pertence à Aliança Evangélica de Angola. Então, isso já foi logo no início, né? A gente nem tinha ainda contextualizado, não tinha aprendido muita coisa, então, aí cometendo aqueles erros, né? Passando vergonha, porque a gente acha que fala português é tudo igual, e não é, né? Tem palavras que a gente Aham. fala e os estudantes riam da gente, então, mas foi assim, um processo bom e a gente foi aprendendo e crescendo, né? Uhum. Hoje eu dou aula também na escola técnica, que também é uma escola do governo. São pessoas que já são técnicos de enfermagem e vêm para cá para ficar 1 ano e meio fazendo uma especialização só em criança. Então tem estudantes que vêm de municípios bem longe daqui e eles ficam morando aqui no Lubango 1 ano e meio fazendo essa especialização. E eu dou aula o curso inteiro, os 18 meses, o ano e meio todo é comigo, né? Assim, tem outros Uhum. professores, mas eu sou a professora que fica o tempo inteiro, assim, com mais disciplinas com eles. E também no Lubango, assim, a gente, graças a Deus, tem um bom relacionamento com o hospital pediátrico, tem um bom relacionamento agora também com outras instituições e a gente tem procurado fazer também, assim, eventos, né, para atrair profissionais de outros lugares, para ter uma atualização. E sempre que vem profissionais do Brasil, a gente também tenta envolver esses profissionais na questão do ensino. Então, Uhum. tanto o trabalho do Romário como o meu, a gente tem tentado multiplicar. A gente não tem tentado fazer um trabalho assistencialista, da Sim. gente resolver alguma coisa. O que nós queremos é trabalhar junto com os angolanos, aprender com eles, ensinar o que a gente sabe e multiplicar isso, sabe? Então, o angolano, ele ensina muito melhor para o angolano do que nós. Então, Sim, o com profissional certeza. de saúde que vem, o estudante que vem, ele aprende aqui e ele leva isso para lugares que talvez a gente nunca vai pisar, né? E Uhum. agora, é o que o Romário falou, assim, a gente começou naquilo que já estava estruturado e Deus foi ampliando para a gente. Então, a gente tem tido oportunidades agora de ensinar nos municípios e ensinar em outros lugares que a gente nunca tinha chegado antes, sabe? Então, a gente vê que Deus está abrindo as portas. Tem dois médicos amigos nossos, o Raniel e a Ana, que são presbiterianos também, vieram para ficar 2 anos. E a gente tem trabalhado muito junto nessa questão de formação de obreiros em lugares que Deus tem aberto as portas para nós. E, como eu disse, sempre que vem algum profissional do Brasil, pode fazer assistência, pode atender a população, mas a gente sempre estende isso também para a questão do ensino, que a gente valoriza demais, sabe? Então, nosso trabalho Uhum. tem sido esse, assim, de formação de profissionais de saúde, né? A gente tem também, na faculdade aqui, a gente está tentando intercâmbios com faculdades do Brasil para melhorar assim, a nossa questão de globalização, né, de Uhum. troca de experiências. Então, a gente assinou uma parceria com o Mackenzie há Que dois legal. anos. A gente assinou com o Mackenzie há 2 anos. Ano passado, a gente assinou com a Univangélica também, de Goiás. Então, isso ainda tende a crescer, né? Ainda está no início, mas a gente quer fazer intercâmbio de estudantes, intercâmbio de professores, fazer aula online, assim, fazer essa troca de experiência mesmo, para dar para nós aqui também uma melhor qualidade de ensino, né? Que é um desafio muito grande. Então, essa questão da criança em Angola, de formação, formar profissionais de enfermagem, especificamente para pediatria, ela é muito importante porque a gente ainda tem uma mortalidade infantil muito alta. A mortalidade infantil nossa oficial é 68 por mil. Nossa. 68 crianças em cada 1.000 morrem antes dos 5 anos. A OMS considera aceitável 10 por 1.000. Então, nós estamos muito acima daquilo que é Uhum. tolerável, né? E mesmo Sim. assim, a gente, é uma taxa que a gente não pode ter muita certeza dela, porque a Unicef Uhum. fala que 3 em cada 4 crianças em Angola não são registradas ao nascer. Então, até os 5 anos, de cada 4, 3 não tem registro.
Então, se ninguém sabe nem que nasceu, como é que vai saber que morreu, né? E Então, essa talvez o distância número seja maior. possivelmente é maior, né? Infelizmente. Mas já foi muito maior que isso. Tem havido um esforço muito grande, né? De vacinação, de formação de profissionais também para trabalhar com criança. Mas a gente ainda tem muito mito, a gente ainda tem muitas questões culturais que não ajudam, né? E a gente Uhum, tem procurado sempre respeitar a cultura. Aquilo que é cultural e não prejudica a saúde da criança, não vou mexer, né? Não tem problema. Agora, aquilo que é cultural, mas que prejudica, por exemplo, o tratamento do umbigo da criança, né? Que no Brasil, quando eu nasci, né, naquelas décadas passadas aí, ainda tinha muita coisa estranha, ou aqui a gente ainda tem isso, né? Coloca coisas no umbigo da criança que vão prejudicar a saúde da criança. Então, isso a gente precisa corrigir, não é uma coisa que eu posso simplesmente deixar para lá, né? A gente uhum, precisa corrigir. Então, essa mortalidade infantil ela já diminuiu nos últimos anos, mas ela ainda é muito alta. E tem lugares muito difíceis de chegar para fazer campanha de vacinação, lugares que são muito distantes, né? Às vezes também a cultura tradicional acha que a vacina não é uma coisa boa para a criança, então não quer que as uhum, crianças sejam vacinadas, né? A gente teve um caso numa província aqui perto, que o líder da região, o líder religioso lá, chegou a vacina para tétano. E era para vacinar uhum, só as mulheres em idade fértil, porque não tinha dose para todo mundo, né? Então, uhum, para proteger a criança, a vacina era só para mulheres em idade fértil. Mas não foi explicado para esse líder, né? Chegou e começou a campanha. Então, esse líder falou assim: não vai vacinar, porque essa vacina é para esterilizar as mulheres, é para as mulheres, é para elas não terem filhos. E aí nenhuma mulher foi vacinar. A campanha foi assim, totalmente frustrante, né? Então a gente tem sempre falado assim, olha, tem que respeitar a hierarquia, chega para os uhum. líderes religiosos, explica o que que você vai fazer, por que que você vai fazer daquele jeito, para você ganhar aliados. Senão você não consegue. Então, muitas vezes, assim, o nosso trabalho tem que contornar algumas coisas culturais, hierárquicas, que a gente já tem 5 anos que a gente está aqui, que a gente tem aprendido assim aos poucos, né? Não é uma coisa que é automático. Mas uma coisa que a gente aprende lá em Minas Gerais é que mineiro come pelas beiradas, né? Então a gente vai chegando devagarinho, né? Vai aos pouquinhos, até a gente conseguir chegar. E Deus, assim, tem dado muita paciência, muita sabedoria pra gente, sabe? E muitas pessoas que têm vindo também, a gente tem explicado que não adianta ser afoito, não adianta chegar achando que você veio mudar o mundo, que você vai, né? É coisa devagar, caminhando junto. E assim, graças a Deus, a gente tem conseguido fazer algumas coisas aqui, sabe? Glória. E para o missionário que gostaria de atuar aí na Angola, qual seria um perfil do missionário para atuar aí? Né? Quais são as frentes de trabalhos que têm uma maior necessidade aí, que as pessoas aqui de casa poderiam suprir essa necessidade, né? A gente sempre tem feito um chamado para os nossos ouvintes aqui irem ao campo, conhecerem para também abençoar os nossos missionários. Então, qual seria o perfil do missionário? Bom, eu vou falar para missionário na área profissional e o Romário fala da outra área, tá? Tá joia. Então, profissionalmente, assim, várias profissões são úteis aqui, muitas mesmo. Na área de saúde, tem uma carência muito grande de fonoaudiólogo, a gente não tem, e a gente tem muita criança que é sequelada de malária, né, que tomou quinina e ficou com problema na Uhum. audição. Nutricionista, a gente tem uma faculdade de nutrição, estão vindo duas nutricionistas do Brasil que estão me assistindo agora, Sinara e Adriana, vem para cá para ficar aqui um tempo com a gente, vão ser bênção aqui, mas é uma carência muito grande, nutricionista, enfermeiro, médico, assim, na área de saúde, tudo. E a gente tem muitos lugares aqui que gostariam de ter um médico que viesse para ficar um mês, um enfermeiro que viesse para ficar um mês, né? Isso seria uma experiência muito boa para a pessoa, eu creio, porque a gente sai daqui assim, transformado, não tem como você passar por aqui e sair a mesma pessoa. Então, são Uhum. experiências, sim, e quem quiser vir para dar aula também pode conversar, né? Quiser vir para ser professor universitário, pode conversar. Inclusive, eu sou a chefe do departamento de assuntos internacionais da faculdade. Meu departamento, meu departamento só tem eu sou minha chefe. Tá? Então, assim, é uma experiência muito boa. A pessoa pode vir por um prazo, talvez, assim, de 6 meses, um ano, dois, né? Eu acho Uhum. que é uma experiência que vale muito a pena. E a gente tem na Igreja Presbiteriana muitos professores, muita gente que já aposentou, cheia de experiência. Sim.
podia vir para cá, que seria assim, uma contribuição enorme, sabe? Na Participar igreja de viagens presbiteriana, de curto prazo, ser voluntário aí no campo com vocês, sim, né? sim. E também, assim, na igreja presbiteriana, a gente tinha um sonho de abrir uma escola no Lubambo, né? Só que, por enquanto, com essa questão da legalização, a gente está parado. Mas é um sonho que a gente tem. Então, na área de pedagogia, na área de ensino também, é uma área, assim, que a gente teria muitas oportunidades para a pessoa fazer muita coisa aqui, sabe? Então, e é um lugar muito bom para você vir, assim, porque fala português, é um povo receptivo. Então, até para quem quer ter uma experiência pré-campo, né? Quer ter Sim, uma experiência transcultural, Angola, assim, é um lugar que eu super indico, né? Também é um lugar que eu amo. sim, com Deixa o certeza. Romário falar, então, do preparo, de outras oportunidades missionárias, né? Bem, irmãos, a primeira coisa assim que eu falo sobre essa questão de alguém vir é que você pode vir na certeza que você vai ter hospedagem grátis, né? Isso a gente garante. A gente já recebeu aqui com muita alegria amigos brasileiros. Recebemos o pastor Alberto, na época ele estava na presidência, com o pastor Agripino, né, o executivo da Uhum. PMT. Nos abençoaram muito. E também recebemos depois alguns amigos, né, uns que vieram para atuar, né, em algumas questões muito boas aqui em Angola. Temos também visto irmãos brasileiros zelosos, né, por apoiarem aqui o trabalho no sul do país. Pastor Anderson Sattler, lá de Manhuaçu, trouxe muitas pessoas da igreja. E eles têm apoiado muitíssimo o CUNENE, né, através da escola que está sendo erguida lá. Né, uma grande bênção. Está assistindo a gente também, pastor. Já mandei um abraço para ele. Pastor Anderson, o senhor é uma bênção grande. Então, queridos irmãos, eu queria dizer assim que há muita relevância para qualquer área de formação, sem dúvida. Mas há mesmo. Eu creio que, principalmente aí as crianças que nos ouvem também, mesmo se não for Angola, podem colocar assim no coração mesmo, né, de Uhum. que a formação delas é uma formação que pode muito bem ser usada no contexto missionário. O outro extremo são aqueles irmãos que já se aposentaram, né, e que têm também, de repente, uma grande relevância, tanto para servir em Angola, como em alguma outra parte do mundo, né? Já estão fora do mercado de trabalho, porque querem descansar, mas podem, de repente, alongar um pouquinho, uns 2, 3 anos, para servir num contexto missionário. Então, eu diria assim, por exemplo, que se você é alguém que pode formar outra pessoa, né, Angola é um lugar onde você vai ser muito útil, né? Treinar alguém para ser um bom mecânico, um bom eletricista, né? Temos bons profissionais em Angola, mas ainda precisamos de mais pessoas, né, bem formadas. E na minha área teológica, eu diria assim que há também uma grande relevância, né, a atuação de irmãos zelosos, né? Claro que a gente tem muitos irmãos angolanos totalmente capazes de darem conta do recado do ensino, mas há também um campo assim bom, né, para a atuação de irmãos que têm esse enfoque missionário da área do ensino, né? Principalmente, então, seria isso, né? Alguém ligado à área da teologia que tem um foco em ensino. Eu acho que a minha área da Júlia é sempre valorizar ensino. Eu acho que a Júlia deve ter mencionado isso. Sim. Sempre valoriza quem vem aqui para não simplesmente atuar por 15 dias e ir embora. E nada Sim. depois muda. Mas a Júlia sempre incentiva, venha para ensinar. Né? Porque aí o que você ministra reverbera e repercute depois, né, com os próprios angolanos recebendo aquela capacitação, fazendo a coisa, né, bem feita, como eles querem mesmo fazer, né? E estão sempre em busca de formação. Então, eu acho que é isso aí, né? Se você Professor de criança. quer dialogar um pouco mais sobre isso, sobre a relevância de alguma atuação aqui em Angola, sente seu coração inclinado, vamos conversando mais. Eu digitei ali, quando a Júlia estava falando, o nosso WhatsApp. Né? Então, a gente tem o WhatsApp, que depois a gente pode... Aliás, já está aí nas mensagens. Dar os dados de vocês aqui no nosso Instagram, então as pessoas podem entrar em contato com vocês depois. Exatamente, podem conversar com Para a gente. marcar já uma viagem missionária aí para Angola. E vai ser realmente uma alegria receber os irmãos que vierem. É claro que a gente sabe que muita gente já quis vir, mas nem sempre pode vir aquele grupo, né? Uhum. Falta ouvir o nome da Brígida ali. Brígida é uma parceira abençoada, viu? Então, é realmente muita alegria para nós recebermos irmãos que vêm
né, para contribuir aí por 15 dias, 20. É um bom tempo já para ter uma boa experiência aqui. Né? E, de repente, nessa vinda, né, se define que vem para ficar 2 anos, 3, né? Aí é uma grande bênção. Pode Pastor, a perguntar gente está mais. chegando aqui ao fim da nossa entrevista aqui, da nossa live. A gente poderia ficar aqui conversando bastante tempo sobre os desafios, sobre o trabalho que vocês têm realizado. Mas antes de vocês irem, eu queria que vocês compartilhassem com os nossos ouvintes aqui uns pedidos de orações para eles orarem especificamente sobre a vida de vocês e ministério, para eles continuarem acompanhando vocês também em oração. Muito bem. Você mencionou uma coisa tão importante, Isabela, que é a questão dos nossos motivos de oração. É muito encorajador para nós saber que há irmãos que oram por nós. Quando nós estávamos para vir para Angola, nós ficamos mais de 1 ano esperando os documentos. E houve momentos de muita angústia que a gente imaginava assim, isso nunca vai acontecer. Aí a gente começou a ficar angustiado mesmo. Então, saber que havia irmãos orando por nós, isso nos encorajava e fortalecia de uma forma sobrenatural mesmo. Então, dependemos muito das orações e nós queremos externar nossa gratidão aos nossos parceiros missionários que oram por nós incessantemente. Nós também oramos sempre por eles, todo dia aqui em casa. E, quando compartilham motivos específicos de oração, também nós mencionamos diante de Deus. E agradecemos também a parceria financeira. Né? Sem a APMT, sem os nossos parceiros missionários, não estaríamos aqui. Então, um dos motivos de oração é gratidão pelos nossos parceiros missionários. Não existe possibilidade, não existiria de estarmos aqui sem os nossos parceiros. Então, esse é o nosso primeiro motivo de gratidão mesmo. Agradecemos a Deus por termos irmãos que sustentam realmente a nossa vida aqui. Deus tem usado vocês. Outras questões mais imediatas que nós expressamos assim como motivo de oração é essa angústia atual que nós temos vivido. Né? Essa questão da pandemia, ela nos traz assim uma ansiedade e nós estamos com muito desejo de retomar as atividades, né? Após a pandemia, após esse isolamento. Então já havíamos programado que essa semana já teríamos voltado às aulas presenciais, mas o governo renovou o decreto de não aglomerar, não ter aula em classe, então por enquanto não há. Mas então é isso aí, pela retomada mais breve possível das atividades de aulas, de ensino da Júlia, minha também, né? E gratidão porque a Júlia tem podido desenvolver algumas atividades mesmo nesse tempo de isolamento, no contexto de hospitais, ela tem ido dar formação, né? Semana passada ela foi para o Cumene com Raniel Heller e Ana, né, dar formação lá para médicos. Aqui também no Lubanga ela já deu formação para médicos em 2 oportunidades, nessa semana passada. Agora eu estou muito parado, né? Eu só fico acompanhando os estudantes online. E nem todos os estudantes têm uma boa internet, né? Às vezes você acompanha 10, mas 15 não são acompanhados. Então isso dá uma angústia. Eu emagreci muito nesse período de isolamento. Todo mundo fala, depois da pandemia vai estar gordo. Eu emagreci, né, de 46 para 42. E realmente, acho que é um pouco essa ansiedade. Assim, outro motivo de oração é o ano escolar da Sara, que também a escola parou e a gente espera que não haja prejuízo para ela, nada. Ela fez atividades online, mas que tudo corra bem para ela também. Né? Nossa principal preocupação ao vir para Angola é a Sara não ser prejudicada no futuro dela, quanto a estudos, né? E ela tem ido bem na escola, graças a Deus, mas que isso também não reflita agora, nesse tempo, em prejuízo para ela. Colocamos também a Igreja Presbiteriana de Angola, né, nesse processo de legalização como motivo de oração. Né? Que a igreja consiga avançar na questão dos documentos e também se fortaleça na questão do sustento de obreiros, né? Porque é uma área que a igreja ainda precisa melhorar. Né? Há bons irmãos na igreja que podem realmente servir muito bem a igreja como pastores, líderes, mas às vezes a igreja não tem como sustentar financeiramente, eles têm que dividir o tempo demais com outro trabalho, né? Mas seriam esses então, deixa eu represar aqui, Isabela. Nossos parceiros missionários pelos quais nós somos gratos, atividades após a pandemia, gratidão pelas atividades parciais já atuais, ano escolar da Sara e pela Igreja Presbiteriana de Angola. Pastor, depois podemos escrever isso também. Isso. A gente vai compartilhar aqui depois no nosso
post aqui no Instagram. Então, você pode entrar em contato com os nossos missionários. A gente vai deixar os dados deles aqui, os contatos. Se você quer se tornar um parceiro dessa família que tem atuado aí em Angola na plantação de igreja, na formação de liderança e na área da saúde, entre em contato com eles. Se você também quiser agendar uma viagem missionária para abençoar o campo de Angola, também entre em contato com eles. Vai ser muito bem-vindo aí, né, pastor? Muito E a bem. gente vai deixar aqui também nas nossas redes sociais, junto no post da família do pastor, sobre essa questão da regularização de Angola, essa campanha que a Igreja Presbiteriana tem feito em prol da legalização e também levantando sustento para todos os documentos, tudo que tem que arranjar para a legalização da Igreja Presbiteriana de Angola. Então, se você não conhece essa campanha, acesse aqui, deixamos um link aqui fixado, mas também vamos colocar nas nossas redes sociais, para vocês continuarem orando e abençoando a Igreja de Angola, e em especial essa família aqui tão amada e querida que veio conversar com a gente. Pastor, conseguimos fazer essa live, mesmo com a situação da internet. É uma grande vitória. Queria muito agradecer vocês por compartilhar o ministério de vocês com a gente e abençoar a nossa vida também com o testemunho de vocês. Que Deus abençoe muito. Obrigado, Isabela. Nós externamos nossa gratidão. Graças a Deus, o Wi-Fi foi embora, mas a outra parte da internet funcionou bem e foi possível realmente a gente conversar. Que bom. Muito obrigada, viu? Júlia, dá um abraço também a Sara e obrigado por participarem com a gente. Fiquem com Deus. Obrigado, pessoal de casa. E esperamos vocês sábado na nossa live no YouTube, tá bom? Um abraço a todos.